Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre Noé e seus filhos, né? Que é de Gênesis capítulo 9, que o Erisvaldo perguntou para mim no privado. E como eu nunca falei desse tema, eu vou fazer uma exegesezinha rapidinha aqui sobre esse capítulo, tá bom? Gênesis 9 começa com as bênçãos de Noé e seus filhos, né? Onde o homem é a coroa da criação. Então isso aqui é uma lenda, tá? Que é justamente para tentar explicar essas concepções, ó. O homem é a coroa da criação de Deus, né? Ó, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra. Ou seja, o homem é o principal da criação de Deus, tá? Aí ele fala: tudo que se move, que é vivente, será para vós como mantimento. Mas aí surge a primeira regra alimentar. Inclusive isso deveria ser uma daquelas regras, né, que o gentio deveria seguir, né? Porque isso é antes da lei. Onde ele fala assim, ó: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então surge uma primeira regra alimentar antes da Torá, antes de Moisés. Então tecnicamente ninguém poderia comer carne com sangue. Inclusive essa mesma regra depois aparece lá em Atos 15, né, quando o Espírito Santo acha por bom impor apenas poucas coisas ao gentio. Então essa deveria ser uma regra que o gentio deveria seguir. Aí depois aqui também surge uma outra regra, que seria a primeira lei, né, contra o homicídio, que também o gentio deveria seguir, ó. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então o gentio também não pode cometer assassinato, tá bom? Aí aqui é dito, né, que Deus colocou um arco nas nuvens como sinal de aliança, de que ele nunca mais ia destruir a terra com dilúvio, que sempre que Deus olhasse para o céu, para as nuvens, ele ia ver o arco, que seria o arco-íris, ó, isso daqui, ó. O meu arco eu tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem. Então eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio. Só que tem um problema, né? O arco-íris, ele surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar após uma chuva, por exemplo. Quando um raio bate na borda de uma gotinha de água ou vapor, a luz branca do sol, ela é desviada, né, através da refração e se decompõe nas 7 cores que compõem o seu espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Ou seja, a história tenta dar uma explicação para um fenômeno científico. É só uma lenda, não é uma história real. O arco-íris é meramente um fenômeno comum. Você pode até pegar um prisma, né, de cristal e fazer o mesmo fenômeno do arco-íris. Logo, é só uma lenda. Então, essa história de Noé aqui não é uma história que a gente possa tomar como literal. Ou seja, eram os povos semitas tentando explicar as coisas que eles não entendiam ou não tinham conhecimento científico. Aí a seguir nós vemos os 3 filhos de Noé, que também os nomes deles são simbólicos. Ó, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Sem, que seria Shem em hebraico, Shem é nome e caráter. Significa nome. Ou seja, inclusive alguns judeus chamam o Deus de Hashem, né? O nome, o caráter. E é de Sem que vem o termo semita. Ou seja, Sem que originou esse termo que nós usamos até hoje, o semita, semitismo, etc. Cam é Ram, né? Que significa quente, ou quem habita um lugar quente. E também significa egípcios. Então aqui um está falando dos povos semitas e o outro está falando dos povos egípcios, os povos ali da África, que seriam os negros. E Jafé, que é Yefet em hebraico, vem de patá, né? O termo hebraico patá, que significa simples. Então a origem desse termo aqui ela é mais difícil de determinar. Só se sabe que ela vem de patá, que significa simples. Provavelmente se referia aos povos da Mesopotâmia. Então aqui os filhos de Noé simbolizam 3 povos. Então a história tenta explicar a origem desses povos. Os 3 filhos de Noé representam as 3 etnias, né, conhecidas na época: o semita, que era o judeu, e o árabe, os vizinhos; o negro, né, que seriam os africanos, os egípcios, etc. E o branco, né, que seriam aqueles povos ali, por exemplo, da Mesopotâmia, Babilônia, etc. As 3 raças que eles conheciam. Então não são reais, são apenas simbolismos de raça, para tentar explicar a origem dos povos. Sabe quando você vai contando a historinha dos povos e você não tem conhecimento? Papai, como é que surgiram as raças, papai? Vai falar, foi Noé. Noé tinha 3 filhos, cada um era de uma raça. Foi assim que surgiu essas 3 raças diferentes. Até porque, segundo a Tábua das Nações, que a gente vê o desenvolvimento disso aqui em Gênesis 10, esses 3 filhos de Noé geraram as etnias diferentes, né? Uns foram para a África, outros foram para a Babilônia, outros foram para a Grécia, né? Formaram os gregos, etc. Só que isso aí não teria como, né? Num curto espaço de tempo. Se os 3 filhos eram irmãos, não teriam como eles terem gerado raças diferentes num espaço de tempo tão curto. Seria uma super evolução, uma explosão cambriana.
Vamos supor que esses 3 filhos de Noé fossem semitas, os 3. Um não ia gerar a raça negra e o outro não ia gerar a raça branca num espaço tão curto de tempo. A evolução diz que as raças se separaram, foram evoluindo num período de milhares e milhares de anos. Mas é o que a Bíblia tenta entender, essa história é para tentar explicar a origem das raças. Esses foram os 3 filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Ou seja, uma super evolução então, né? Se eles fossem brancos, rapidinho já tinha um povo negro. Se eles fossem negros, rapidinho já tinha um povo branco, assim por diante. Vocês podem ver que a Bíblia não menciona asiático, não menciona aborígene, não menciona índio, porque era só o que eles tinham na época, é a mentalidade e a cultura da época. Aí o relato a seguir diz que Noé se embriagou, né, com vinho, ficou nu na sua tenda, e Cã viu a nudez do seu pai, né, viu ele nu. O relato, né, parece ser para explicar a definição destes povos. Primeiro, quem vê a nudez de Noé é Cã, mas Noé amaldiçoa Canaã, o seu neto. A explicação que se dá é porque Noé já tinha abençoado Cã quando eles saíram da arca. Então, se ele já tinha abençoado, ele não podia amaldiçoar. Então, por isso que ele teria amaldiçoado o neto. Mas o que é uma coisa também injusta, porque se o neto não fez nada, por que ele que é amaldiçoado, né? Então fica um relato meio estranho aí. A Bíblia não é clara, né, sobre o pecado de Cã, mas geralmente ver a nudez é um eufemismo para relações sexuais. Então muitas pessoas levantam essa hipótese, né, porque você vê principalmente aqui em Levítico, ó, não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, a nudez do teu pai. Ou seja, você não pode dormir com a mulher do teu pai. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirá, é a nudez do teu irmão, e assim por diante. Tem até um amigo que falou no grupo, né, que um rabino explicou uma vez que a Bíblia, por ser escrita em hebraico, no Velho Testamento, o Taná, os judeus não têm palavrão na Bíblia, né, porque é uma língua que é considerada sagrada. Tinha uma mística, né, que não podia ter palavrões. Então eles usavam de eufemismo, em vez de usar palavras que seriam eróticas, ou que denotasse conotação sexual, palavrão, essas coisas. Então ver a nudez pode sim ser um eufemismo para sexo. Será que foi isso que aconteceu aqui com Noé? Não sabemos. Talvez a moral da história seja para transmitir pra gente não beber, né? Porque tem até aquele ditado em português, né? Fiofó de bêbado não tem dono. Então a história pode também tentar transmitindo essa mensagem, tá bom? O autor faz um jogo de palavras com o nome de Jafé, né? Que é Iefet. Ó, dilate e Iefet. Sendo que dilatar ou alargar é Iafat em hebraico. Então quando ele fala que Deus alarga Jafé, ele faz um jogo de palavras. Então nós podemos até entender que o nome Jafé pode ser largo, grande, né? Aquilo que expande, tá bom? Aí depois abençoa Deus, o Deus de Sem, e amaldiçoa Canaã, né? na bênção de Noé, dando a entender que os egípcios, os povos vizinhos, seriam amaldiçoados, porque Canaã também é uma referência aos egípcios. Ou seja, então essa lenda que eles criou aqui, com esse pecado de Canaã, de Cã, que viu a nudez do pai, etc., pode ser só uma lenda para tentar dar um motivo para alguma rivalidade da época, para tentar explicar por que os egípcios eram maus e por que os povos mesopotâmicos eram ricos e poderosos. Então pode ser uma lendinha para isso. Alguém pode ter criado essa lenda para dizer, olha, foi que aconteceu o seguinte, é que Cã viu a nudez de Noé, por isso que os egípcios são maus, são amaldiçoados até hoje, porque Noé amaldiçoou eles. E os babilônicos, por exemplo, eles são poderosos porque Noé falou que Deus ia alargar Iafet, então por isso que eles são grandes e prósperos e poderosos. E nós temos Deus, né? Porque bendito seja o Deus de Sem, porque Noé falou. Então pode ser basicamente isso, só uma lendinha para tentar explicar as concepções que eles tinham na época. Por que um povo era mais amaldiçoado, o outro não, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então é basicamente isso. Essa história aqui talvez ela tenta só trazer explicações para o mundo antigo, numa cosmovisão onde eles não tinham ciência e nem muito conhecimento do mundo todo, tá bom? Chegando ao ponto deles achar que ou criar uma história para tentar dizer que um arco era um sinal de Deus, um arco-íris, tá bom? Paz a todos.